Hoje eu quero compartilhar com vocês, investidores mensais, mantenedores do Terra Livre, um pouco mais sobre quem são as crianças e as famílias que a gente atende, para que vocês conheçam mais de perto da situação familiar desses beneficiários. Hoje a gente está com 100 crianças no Terra Livre, esse número oscila sempre um pouquinho, 91 crianças frequentando, aí daqui a 2 semanas 105 crianças. Então eu costumo simplificar dizendo que a gente tem um número médio constante de 100 crianças que frequentam a instituição diariamente. Dessas 100 crianças, elas estão inseridas em 67 famílias, sim, porque tem vários irmãos que participam dos programas. Então, são 67 famílias no momento que a gente atende, né? Dessas 67 famílias, no momento, a gente tem um número de 43% dessas famílias, quase 30 delas, são mães solo, desse universo de 67. Um dos critérios que a gente usa para admitir uma criança no Terra Livre é o aspecto da renda familiar. E outro é a situação de violência intrafamiliar ou não. Claro que a gente dá prioridade e preferência para essas crianças que estão num contexto de vulnerabilidade social maior, mais delicado do que outras. Então, essas crianças são prioridade para o Terra Livre. Então, por isso que das crianças que a gente tem hoje, que frequentam o Terra Livre todos os dias, 36% delas está inserido num contexto de violência intrafamiliar. Pode ser diretamente envolvendo a criança ou envolvendo as pessoas que moram naquela casa. A definição de violência doméstica inclui questões de abuso sexual, violência psicológica, violência verbal e violência física. Muitas vezes não é necessariamente em direção à criança. Infelizmente, em muitos casos, sim. Eu acredito que a maioria dos casos que a gente atende hoje, sim, mas não só. Às vezes a criança presencia, né, essa violência doméstica entre membros da família, pai, mãe, padrasto, enfim. Então, do universo das 100 crianças que a gente atende, 36% sofre violência intrafamiliar, infelizmente. Outra questão que também envolve o aspecto de violência é a situação das mães. Hoje, das mães que têm crianças no Terra Livre, 16 mulheres sofrem ou sofreram violência doméstica. E a gente tem um grupo de mulheres, uma psicóloga, que facilita um grupo terapêutico, que é o Círculo de Mulheres, voltado especificamente para mulheres em situação atual ou no passado em relação a isso. É uma questão de violência para que elas consigam conhecer, se ver nessa situação e conseguir sair dela. Em relação à questão da renda familiar, 55% das famílias que a gente atende atualmente tem uma renda per capita entre R$ 210 e R$ 365 por mês, o que representa 37 famílias. Então, não é o único critério que a gente avalia, mas é claro que a gente prioriza famílias que estão numa condição social, econômica, de mais vulnerabilidade, de uma vulnerabilidade maior. Então, elas são prioridade para que a gente possa dar o suporte em termos de segurança alimentar, em termos de cuidados com saúde e higiene, para que essa criança e essa família possam estar protegidos e se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível dentro desse contexto. Essa questão da violência, ela faz parte da razão de ser da instituição. Se vocês olharem no nosso site, onde a gente fala sobre os propósitos do Terra Livre, a gente fala em contribuir para a interrupção dos ciclos de pobreza e de violência. É por isso que na admissão das crianças a gente tem um olhar muito específico, objetivo, para esses dois aspectos. A questão da renda familiar e a questão da situação de violência intradoméstica, para que a gente possa, de fato, fazer uma intervenção que faça a diferença, que gere algum tipo de transformação na vida dessas famílias, porque isso vai interferir no desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente escolhe essas crianças como prioridade para que elas possam ter a convivência no Terra Livre naquelas horas que elas estão na instituição, seja fazendo oficina de capoeira, oficina de música, oficina de dança, se alimentando bem, ouvindo das educadoras, que linda, como você está bem hoje, como você melhorou, como você está indo bem na escola, parabéns, tendo todo esse apoio motivacional e de
confiança, né, um fortalecimento de autoestima, elas possam encontrar no Terra Livre o fôlego que elas precisam para seguir mais fortes, para se fortalecerem e para verem outras possibilidades e terem seus horizontes ampliados. Também é bastante frequente que a gente tenha entre as nossas crianças algum membro da família, algum integrante da família que esteja no sistema prisional, que esteja encarcerado por motivos diversos. Nesse momento, a gente tem 2 genitores que estão no sistema prisional e um que está fora do sistema prisional com acompanhamento de tornozeleira eletrônica. Então, para a gente é fundamental dar o suporte emocional para essas crianças. Muitas vezes a gente chega, ela nem conhece a pessoa, a primeira coisa que a criança fala é isso, quer contar isso porque aquilo para ela é relevante naquele momento. Então, todo o suporte emocional, psicológico, amoroso para essa criança é fundamental. E a gente pode oferecer isso e vocês ajudam a gente, as educadoras, estarem lá, poderem estar lá para dar esse suporte para essas crianças. Bom, além do atendimento direto que a gente faz no Terra Livre, alguns casos fogem da nossa alçada e a gente precisa encaminhar para o sistema de garantias de direito das crianças e do adolescente. Então, em relação, por exemplo, ao Conselho Tutelar, no ano passado, 2024, a gente teve 7 encaminhamentos formais, onde a gente manda um ofício para o Conselho Tutelar, formaliza e encaminha aquela família fazendo realmente um relatório sobre o que a gente presenciou, o que a gente viu, se a criança chegou com marcas ou não. E já em 2025, a gente já teve que fazer também 2 encaminhamentos para o Conselho Tutelar. Isso faz parte do nosso dia a dia porque tem tudo a ver com o público que a gente atende. Então a gente aciona os outros atores do sistema de garantias de direito para que essa família tenha a devida orientação e muitas vezes a devida notificação para que essa realidade mude para a criança. É claro que isso não está no nosso controle. A gente faz o que está ao alcance, faz a nossa parte. Isso definitivamente só é possível porque vocês estão dando suporte para que isso aconteça. Vocês fazem esse investimento mensal que mantém o Terra Livre rodando e podendo fazer essas intervenções. E a gente não sabe o que vai dar lá na frente. A gente sabe que a gente tem que fazer a coisa certa e dar todo o suporte que tiver ao nosso alcance para que essa criança, esse adolescente, essa mãe, esse pai, essa avó, esse avô consigam atravessar essa fase difícil da vida, esse desafio, com o máximo de dignidade, de serenidade e de apoio que qualquer ser humano merece. Então a gente consegue dar esse apoio psicológico, de assistência social e educacional para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, eu acho que juntos a gente consegue fazer isso melhor e deixo aqui de novo o meu agradecimento por viabilizarem essa transformação e esse cuidado para tantas famílias.